Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2020, a nossa agenda de leitura da lição 13 da classe dos jovens se intitula A Aliança de Deus com Moisés. O texto bíblico se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 10, que diz assim: Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Queridos, na leitura de hoje, nós vemos a aliança de Deus com Moisés, que é conhecida como a Aliança Mosaica. Esta aliança é uma aliança condicional, feita entre Deus e a nação de Israel lá no Monte Sinai. Às vezes, esta aliança é chamada também como Aliança do Sinai, mas mais frequentemente refere-se a ela como a Aliança Mosaica, como acabamos de falar, uma vez que Moisés, que era o líder de Israel escolhido por Deus para aquele tempo. O padrão da aliança, ela é muito semelhante ao de outras alianças antigas daquela época, porque ocorre entre um rei soberano, no caso Deus, e o seu povo ou sujeitos escolhidos, no caso Israel. No momento da aliança, Deus lembrou aquelas pessoas das suas obrigações, de obedecer a sua lei. E o povo concordou com esta aliança, quando eles disseram, lá em Êxodo 19:8, o povo disse para Deus: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então o povo concordou e confirmou. Esta aliança serviria para distinguir a nação de Israel de todas as outras nações, como o povo escolhido de Deus. Além disso, era tão vinculante quanto a aliança incondicional que Deus criou com Abraão, porque também era uma aliança de sangue. A aliança mosaica é uma aliança significativa, tanto na história redentora de Deus, quanto na história da nação de Israel, através da qual Deus escolheria soberanamente abençoar o mundo, tanto com a palavra escrita, quanto com a palavra viva, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A aliança mosaica se focalizava em Deus, dando a sua lei divina a Moisés, lá no Monte Sinai. Ao entender as diferentes alianças na Bíblia e suas relações entre si, é importante entender que a aliança mosaica difere significativamente da aliança abraâmica e das outras alianças posteriores, pois ela era uma aliança condicional. As bênçãos que Deus promete estão diretamente relacionadas à obediência de Israel à lei mosaica. Se Israel for obediente, Deus os abençoará, mas se desobedecerem, Deus os punirá. As outras alianças encontradas na Bíblia são de natureza unilateral, isto é, nas quais Deus é o único responsável para fazer o que prometeu, independentemente do que os destinatários das promessas façam. Por outro lado, a aliança mosaica é um acordo bilateral, ou seja, especifica as obrigações de ambas as partes na aliança. A aliança mosaica também é conhecida como a antiga aliança e foi substituída pela nova aliança em Cristo. Glória a Deus por isto. A nova aliança em Cristo é muito melhor do que a antiga aliança mosaica, pois ela veio substituir e cumpre todas as promessas feitas lá em Jeremias 31, versículo 31 a 34. Leia aí nossa Bíblia. Mas isto nós só veremos na agenda de leitura do próximo sábado, onde falaremos sobre a nova aliança em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade, assim que Deus permitir.